Boa noite, cada. Eu vou estar falando um pouco sobre a economia da felicidade. Eu preparei um material, pode ser que eu disponibilize também para você. Então, vou estar destrinchando um pouco acerca do assunto economia da felicidade, né? Sobre suas características, entre outras. Vou explicar um pouquinho o que a economia da felicidade busca abordar. Ela busca investigar os fatores por trás da felicidade das pessoas, usando não apenas os conceitos e ferramentas da economia, mas também das sociologias, das ciências públicas e da psicologia também. Os estudos em economia da felicidade são baseados em pesquisas de opinião sobre o nível de felicidade das pessoas, a relação entre as características econômicas, sociais e demográficas, entre outras, ou seja, são umas características que podem ser dimensionadas e equalizadas assim para ter um parâmetro de felicidade de indivíduos diferentes. O nível de felicidade reportado pelos entrevistados é reportado pelos entrevistados e analisado estatisticamente, para que se compreenda o que torna alguns indivíduos mais felizes do que outros. A partir da compreensão, quando você consegue entender um pouco melhor do que pode fazer um indivíduo feliz numa sociedade, no meio, é porque a felicidade é bastante ampla, né? Pode ser bastante subjetiva e individual, mas para um governante, para um governo, para algum público, para uma instituição, é importante você descobrir meios que possa atingir a felicidade de um indivíduo. Isso pode ser bastante eficaz para a sua organização, seja ela qual for. É bem subjetivo falar de felicidade, né? Como você vai mensurar a felicidade de uma pessoa, né? Pode ser uma coisa muito subjetiva, individual, como já dito, né? E esse artigo buscou, a economia da felicidade busca pesquisar por meio de entrevista com indivíduos, onde que ele caracteriza a felicidade dele em alguns pontos, né? São perguntas específicas, muitas delas também buscando não a felicidade em si, mas pontos que podem agradar algum sentido e proporcionar a felicidade possivelmente com a pessoa, como eu vou estar citando posteriormente, tá bom? Alguns dos fatores que podem influenciar na felicidade são os fatores econômicos, né? Que falam sobre as pesquisas em economia da felicidade, analisam como as variáveis econômicas afetam o bem-estar subjetivo dos indivíduos, dando particular atenção à influência de renda, do emprego na felicidade, ou seja, como a renda ou o emprego pode ter uma influência na felicidade ou não do indivíduo, né? Mas também na desigualdade e da inflação também, que pode acabar afetando de alguma forma o bem-estar desse indivíduo da sociedade. Os estudos referentes à noção do que o dinheiro traz felicidade, mas essa influência é limitada e muito menor do que o senso comum acredita. Ainda a satisfação com a vida não está muito associada ao consumo de bens materiais. Muita gente assim tem a concepção de quanto maior dinheiro, maior renda, maior consumo, quanto você mais consumir, mais felicidade você vai ter. Isso pode ou não pode ser verdade, né? Depende muito da situação específica. Muitos autores falam que a felicidade não depende estreitamente disso. Um dos fatores que pode acabar influenciando e que o artigo e a economia da felicidade acaba abordando é a renda, né? Que pode ser um fator crucial na vida do indivíduo, na felicidade dele. Às vezes ele pode estar chegando no trabalho muito estressado, cansado, desgastado de um dia, de uma semana, de um mês, de um emprego, de um local, de um ambiente, que por uma consequência ele tem que ter a renda, então fica nesse meio tempo, ele tem que aturar esse emprego para ter essa renda, conseguir viver, sobreviver, seja o que for, como a pessoa utiliza sua renda, né? Em relação à renda, se encontra em vários estudos uma correlação positiva com a felicidade, né? O que a renda te proporciona pode ser uma coisa incrível, pode ser muito bom. Isso não tem como negar, né? Claro que a gente pode usufruir de várias formas o dinheiro, a sua renda, né? Mas ela pode proporcionar esse tipo de felicidade. O estudo demonstra que mais do que a renda absoluta, o que importa para a satisfação das pessoas é a renda relativa, que é baseada na comparação de alguns grupos específicos próximos ao indivíduo, ou seja, o círculo, o lugar onde você está, pode influenciar a sua percepção de
quanto de renda você tem. Talvez você tenha um ciclo social que a renda não é tão elevada e você consegue se sentir bem estável ali. Às vezes você está num ciclo social onde todo mundo tem um patamar mais alto, você pode se sentir mais desagradável, você pode querer estar no mesmo nível daquelas pessoas, pode ser bom ou ruim, você pode influenciar a pessoa, correr atrás, a conquistar, ou deixar ela cabisbaixo, falar, isso aqui não é para mim, se retirar e ir para outro grupo social, por exemplo. Verifica-se que a tendência também é de influência do dinheiro na felicidade, cada vez a menor na medida que cresce. Ou seja, quanto mais dinheiro uma pessoa possa ter, ou já tem, muitas vezes é entrelaçado a pessoa que tem uma herança, alguma coisa do tipo, ganha na loteria, quanto mais ela tem, a sua felicidade menos depende da renda, do dinheiro. Ela vai buscar agora a felicidade em momentos, experiências, amor, paixão, amizade, viagens. É claro que o dinheiro pode proporcionar isso, mas tem alguns detalhes ali que não é o dinheiro que vai efetivamente te proporcionar felicidade, mas estar com uma pessoa, por exemplo. Assim, tem uma relação linear entre não linear entre renda e felicidade. Pode variar de cada pessoa, né? O desemprego também ele aborda que pode acabar influenciando, ele traz um autor bem renomado, que é o Frey, que acaba ressaltando que a forte influência negativa do desemprego no bem-estar é subjetivo, é uma das descobertas mais robustas da economia da felicidade, e que as pessoas nessas condições se tornam muito mais infelizes. Isso caracteriza muito no Brasil, ele traz uma característica muito específica do Brasil, já que a gente tem uma taxa de desemprego alta e que no Brasil especificamente acaba consequentemente deixando as pessoas numa linha de pobreza, trazendo felicidade, as pessoas não têm uma condição de vida, de comer, de alimentação, de necessidades básicas, e isso pode acabar influenciando na felicidade, consequentemente, né, com certeza, na vida da pessoa, né? E considere que o desemprego impõe grandes custos não financeiros ao indivíduo, já que se encontra uma situação de pior de que pessoas empregadas que possuem ao mesmo tempo a mesma renda e menos tempo livre, dos outros fatores que relacionam positivamente com o nível de felicidade. Isso pode acabar influenciando também no nível de felicidade da pessoa, que uma pessoa que tem emprego e uma pessoa que é desempregada. Mas o artigo busca frisar bem isso, que o desemprego pode afetar bastante o Brasil, né, nessa característica, né? De acordo com a inflação também, ele acaba citando um pouco. E por que inflação? Por que é importante entender? Em países com a inflação alta, né, pode acarretar mudanças de preços repentinas, mudanças de preço que te pega de surpresa muitas das vezes, né? Para as pessoas que são leigas, que não têm entendimento, muitas vezes não é que não tem que, mas para buscar, para entender um pouco de como isso pode influenciar o cotidiano, né, de você ir ao supermercado. Muitas pessoas não têm esse interesse, esse feeling de pegar esse conteúdo, esse conhecimento que pode acabar influenciando ou não, já que uma pessoa pode se desgastar perdendo tempo com a inflação, com política, de entender um pouco como a inflação talvez pode ser influenciada ou não por uma gestão não sei, de um órgão público. Isso tudo pode influenciar, já que a pessoa pode ter um poder de compra menor ou maior. Claro, se eu tiver um poder de compra menor, quer dizer que minha qualidade, meu país, o local onde eu estou, está sendo bem valorizado e tal. A partir do momento que isso é o seu contrário, você pode se sentir desconfortável, não se sentir mais agradável naquele determinado local. A desigualdade também é um afeto que acaba afetando a renda na família, na questão da felicidade do brasileiro. Foi estudado com constância que previamente apresentado sobre a demanda por distribuição de outros países na noção existente do Brasil. Isso também fala um pouco, o artigo acaba abordando sobre coisa específica do Brasil, que acaba influenciando na desigualdade. Aqui tem uma desigualdade muito grande, né? Tem um vácuo aqui entre pessoas que detêm grande parte do dinheiro e das pessoas que têm pouquíssimo dinheiro. Parece que é concentrado uma cúpula que detém uma pequena porcentagem, que detém boa parte de toda a gama do dinheiro do nosso país, né? E o resto da população sobrevive com o que tem. Isso é uma questão que pode acabar influenciando, ou seja, eu estou aqui
e só tem 10% aqui em cima que detém boa parte da riqueza do nosso país, por que eu não posso me aproximar mais? Isso pode acabar influenciando na felicidade de uma pessoa. O fator de consumo também, ele a economia da felicidade aborda, né, que busca analisar o papel do consumo na satisfação da pessoa. Ele traz uma fala do Daniel Kahneman, né, que foi um grande e renomado psicólogo e economista, também ganhou um Nobel em economia, na verdade, psicólogo, né, e trata da questão psicológica. Ele foi o primeiro psicólogo fora da área da economia que ganhou um Nobel de economia. Esse cara é sensacional. E ele traz a ideia da ilusão do foco, que você tem uma percepção que se refere a um viés cognitivo que ocorre quando muita atenção é dada a um único aspecto de uma situação, gerando uma previsão errada sobre o bem-estar futuro. Você pode estar focado num determinado, uma conquista momentânea, algo que pode ser ali, te dar um prazer momentâneo, mas que não está ligado ao viés que você vai ter futuramente, o plano futuro. Você está quase pré-determinando como vai ser suas emoções, seu gosto futuramente. É claro que isso pode acontecer, mas existem variáveis aí, contextos que pode acabar alterando, e não quer dizer que você vai ter o mesmo gosto hoje e daqui 2 semanas você vai querer continuar com aquele mesmo afinco a determinado material ou consumo que possa se proporcionar felicidade. Agora eu vou falar um pouco sobre os fatores não econômicos, né? Isso se enquadra também muito em políticas públicas agora, os fatores não econômicos, né? Ele cita também a importância da saúde, que é ligado à felicidade, que é diretamente afetado pelas próprias políticas públicas como estado do indivíduo, né? Alguns pesquisadores defendem que por conta da adaptação hedônica, algumas condições de saúde não influenciam tanto o nível de bem-estar de uma pessoa, ou seja, talvez eles acabam fomentando que só uma doença que está perseguindo há vários anos com você, uma doença que tem um longo período que você precisa de atendimento médico, medicação, esse tipo de coisa, que pode trazer infelicidade. Mas isso varia, né? Pode ser que você pegue alguma doença ali que não dure tanto tempo, mas te deixa num estado deprimente, infeliz, que possa ocasionar a infelicidade, ou um parente, ou um familiar, alguma coisa do tipo, que pode acabar influenciando no seu bem-estar, na sua felicidade. Traz a mobilidade urbana também, que pode ser analisada pelas políticas públicas, né, que mostra que o indivíduo também é interessado em meios sociais, se você vai chegar no tempo adequado no seu trabalho, se vai ter trânsito, como isso acaba influenciando numa qualidade de vida melhor, proporcionando bem-estar e felicidade do indivíduo. São diversos fatores, eles citam insegurança, discriminação, convívio social, entre outros, que pode acabar influenciando o indivíduo ou não a ser feliz ou feliz, no caso que o conteúdo busca abordar. A ideia das políticas públicas é medir o bem-estar subjetivo e controlando o efeito das variáveis que afetam e impactam a alteração de determinadas políticas públicas. No nível de satisfação com a vida, poderia ser isolado e avaliado. Agora ele pega uma amostragem e vê o que pode influenciar na felicidade de uma pessoa que está ao alcance das políticas públicas, que pode ser atendido, pode ser abordado, pode ser apresentado como mobilidade urbana, como saúde, entre outros. Então podemos concluir que a economia da felicidade é um campo emergente, como cada vez mais contribuições que tem que buscar mais conhecimento. Sabemos que é um conteúdo muito subjetivo, a felicidade para mim pode influenciar, para você pode ter outro tipo de influência, isso pode acabar gerando conflito entre ideias, mas é isso, eles tentam pegar algumas variáveis que pode influenciar mais pessoas, né, e ver como isso aborda a sociedade, como isso interage com a felicidade ou não, né? E é um conteúdo muito longo, assim, que não vai parar hoje. Talvez a felicidade que é hoje, que o brasileiro é hoje, por exemplo, é um trocar de presidente, é uma coisa diferente, mas daqui 4 anos pode ser uma coisa totalmente diferente, daqui 2 anos, 1 ano, pode mudar, esse tipo de coisa. É muito subjetivo.
Mas é isso aí. Obrigado pela atenção.